Muito boa tarde a todos os presentes. Nós estamos mais uma vez aqui. Já pela manhã nós não tivemos quórum para a realização da referida Comissão Especial de Inquérito. Agora, já tendo quórum suficiente para que nós possamos adentrar os trabalhos de encerramento da Comissão Especial de Inquérito, presentes os vereadores Calazans Camargo, esse vereador que vos fala, Macedo Bastos, a vereadora Amélia Naomi e o vereador Fernando Petit. Todos os vereadores já presentes. Nós cumprimentamos mais uma vez os senhores trabalhadores, ex-funcionários do Instituto Mamulengos, que acompanharam o transcorrer desse processo, todas as reuniões aqui presentes. Estiveram sempre representantes desse segmento, inclusive do próprio sindicato da categoria. Também presente a senhora advogada, participando ativamente dos trabalhos dessa Comissão Especial de Inquérito. Os senhores funcionários da Câmara Municipal, hoje é 21 de setembro, nós damos início à 12ª reunião da SEI, que investiga possíveis irregularidades no convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e a entidade Instituto Mamulengo Social. Desde o início dos trabalhos dessa comissão, analisou os documentos solicitados à Prefeitura de São José, ao Tribunal de Contas do Estado e ao sindicato da categoria. Esses documentos somam-se mais de 14.000 páginas, que estão disponíveis para consulta no site da Câmara Municipal. Foram convocadas inúmeras pessoas na condição de testemunha dos fatos ocorridos. Dentre os depoentes estão os ex-trabalhadores, representantes do sindicato, o presidente e diretores do Instituto Mamulengo Social e funcionários da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Hoje, quando nós estamos findando os trabalhos dessa Comissão Especial de Inquérito, nós vamos ter a entrega do relatório final, que deverá ser apreciado pelos membros da comissão e votado ao seu final com as deliberações de praxe. Então, com a palavra a senhora vereadora Amélia Naomi, relatora do presente processo. Boa noite a todos e a todas. Nós estamos aqui entregando hoje a essa comissão relatório, fui designada a ser a relatora. É um processo de 19 páginas que, conforme o regimento, nós vamos ler e vamos dividir aqui a leitura desse relatório com todos os vereadores. Então, vou passar aqui ao vereador Petit, ao vereador Calazans, ao senhor presidente. Começamos aqui o processo. A nossa assessoria, tem dois aqui, vou passar para eles, da imprensa e do outro, para acompanhar. Relatório final. 1. Da competência, legitimidade e função da Comissão Especial de Inquérito. De início, necessário se faz um breve relato sobre a relevância da Comissão Especial de Inquérito e sua legitimidade e competência, amparada pela Lei Orgânica e Regimento Interno da Casa de Leis de São José dos Campos. É certo que o Estado realiza seus fins através de 3 funções, que também se exteriorizam como 3 poderes, ou seja, legislativa, administrativa e jurisdicional. Além da sua competência principal ou predominante, desempenham eles igualmente funções secundárias e não típicas. Nessa esteira, a atividade dos órgãos legislativos não se esgotam na função de legislar, mas também a representativa e fiscalizadora, isto é, na investigação, no controle dos atos do poder público. Um dos instrumentos pelos quais o Legislativo exerce seus poderes de fiscalização e controle é a instituição de comissões parlamentares de inquérito ou comissões especiais de inquérito no âmbito municipal. A Câmara Municipal de São José dos Campos, contemplando o comando constitucional, em sua lei orgânica, traz no seu bojo a possibilidade da criação da Comissão Especial de Inquérito nos seguintes termos. No artigo 27,
caput 27, no seu inciso 3º da Lei Orgânica Municipal de São José dos Campos, documento 2, dispõe que o artigo 27, a Câmara Municipal compete a privativamente as seguintes atribuições. 8º, criar comissões especiais de inquérito sobre fato determinado e que se inclua na competência municipal, sempre que o requerer pelo menos de 1/3 de seus membros. No mesmo sentido, o artigo 57 da supracitada lei assim dispõe. Artigo 57. As comissões especiais de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno da Câmara Municipal, e serão criadas mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Assim, dentro do Estado Democrático de Direito, a qual a Casa de Leis de São José dos Campos é fiel defensora, as comissões especiais de inquérito são um valioso instrumento de exercício da função fiscalizadora do Legislativo, sujeitando-se à sua instalação a requisitos de forma e de substâncias, destinando-se a investigar atos poder público, atos do poder público e fatos relevantes do interesse público. Insta a esclarecer que a Constituição Federal, em seu artigo 58, capítulo 3º, atribui às comissões de inquérito competências instrutoriais amplas que incluem a possibilidade de a. determinar diligências, b. convocar testemunhas, c. ouvir indiciados, d. requisitar documentos públicos, entre outras, sendo que suas deliberações têm caráter imperativo, auxiliando-se do Poder Judiciário quando necessário. Enfim, a Comissão Especial de Inquérito é legitimada pela Carta Magna e Lei Orgânica do Município de São José dos Campos, tendo por dever investigar, apurar e fiscalizar atos do poder público e fatos relevantes para o interesse público, sempre com o intuito de guardar a Constituição e controlar a legalidade. 2. Dos fatos. Com fundamento no requerimento número 330/2015, datado de 11 de março de 2015, de autoria dos vereadores Wagner Balheiro, Amélia Naomi, doutora Ângela, Luiz Mota, Carlinhos Tchaca, Renata Paiva, Juliana Fraga, Robertinho da Padaria, professor Calazans Camargo, no uso da atribuição que a lei lhe confere à mesa da Câmara Municipal de São José dos Campos, por meio do ato número 3, de 23 de fevereiro de 2016, constituiu Comissão Especial de Inquérito, com a finalidade de investigar possíveis irregularidades no convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e a entidade Instituto Mamulengo Social. A comissão foi composta por vereadores Macedo Bastos, presidente, Amélia Naomi, relator, e demais membros, Fernando Petit, da Farmácia Comunitária, Robertinho da Padaria e professor Calazans Camargo. 3. Das providências. A primeira reunião realizada pela comissão teve por finalidade definir a atribuição de cada membro. Em segunda reunião, datada de 16 de março de 2016, a comissão resolveu adotar as seguintes providências: solicitar ao Tribunal de Contas cópia da decisão número 044484/026/09, que aponta a não prestação de contas relativas à quantia de R$ 885.476.000
referente a convênio celebrado com o município de São José dos Campos. Cópia do inteiro teor do processo administrativo referente às medidas para reaver a quantia objeto da decisão número 044484/026/09 do Tribunal de Contas. Cópia de inteiro teor do processo de contratação e do convênio celebrado entre a Prefeitura de São José dos Campos e o Instituto Mamulengo Social. Pedido de informações à Prefeitura Municipal sobre os convênios celebrados entre o Executivo e o Instituto Mamulengo. Pedido de informações à Junta Comercial sobre a situação cadastral do Instituto Mamulengo Social, bem como os responsáveis legais. Pedido de informações ao primeiro oficial de registro de imóveis, títulos e documentos de São José dos Campos sobre o registro dos membros da diretoria, presidente e conselho fiscal do Instituto Mamulengo. Em terceira reunião, datada de 27 de abril de 2016, o senhor presidente vereador Macedo Bastos informou que recebeu o material solicitado dos setores competentes da Prefeitura, da Secretaria do Estado, referentes às documentações para o bom andamento da SEI. Informou que são mais de 5.000 páginas e que os membros não tiveram tempo suficiente para ter uma fundamentação jurídica legal. Logo após, fez um resumo da segunda reunião. Em seguida, informou a respeito do contrato da Prefeitura Municipal com a instituição Mamulengo, que foi rescindido em 2008, e leu que o senhor Antônio Paiva, que era gestor de contratos da Secretaria de Educação, enviou ao senhor Flaunísio Leandro Avelar Faria, diretor-chefe e presidente do Instituto Mamulengo, com relação à rescisão do contrato. Nesse momento, fez uso da palavra a vereadora Amélia Naomi, que solicitou a convocação do senhor Flaunísio e também do senhor Antônio Paiva. Informações da Justiça do Trabalho com relação à existência de algum processo trabalhista em andamento e também informações do Sindicato dos Trabalhadores, pois o mesmo fez várias ações que ainda estão na Justiça. Ressaltou também que recebeu documentos da Prefeitura, Tribunal de Contas e que a comissão verificará as respostas para a convocação de outras pessoas envolvidas. O senhor presidente, senhor Macedo Bastos, solicitou que sejam feitas as convocações requeridas pela vereadora Amélia Naomi e informou que existem outros sindicatos envolvidos. O requerimento verbal da vereadora Amélia Naomi foi aprovado por unanimidade. Logo após, o senhor presidente vereador Macedo Bastos solicitou que as mídias digitais dessa sessão e das sessões anteriores fossem disponibilizadas no processo e solicitou que, como ex-presidente dessa instituição, não foi localizado à época, fossem feitas diligências para encontrá-lo e propôs que seja feita a próxima reunião para o dia 11 de maio de 2016, quarta-feira, às 10h30, o que foi aprovado pelos membros da SEI, sem nenhum voto em contrário. Em quarta reunião, datada de 11 de maio de 2016, o senhor presidente vereador Macedo Bastos deu início aos trabalhos e informou que a ausência do vereador Robertino Padaria era por questão de saúde. Em seguida, fez o resumo da terceira reunião e informou que os vídeos das reuniões estão à disposição no YouTube, no canal da Câmara. Informou também que não compareceram os convocados e solicitou a reconvocação dos mesmos. Logo após fez os seguintes requerimentos verbais. Reconvocação de Antônio Paiva e de Flaunísio Leandro Avelar Faria. 2. Envio de ofício à Prefeitura Municipal de São José dos Campos solicitando a cópia de todas as iniciais existentes referente aos ex-funcionários do Instituto Mamulengo Social e, eventualmente, se houver comprovação de pagamentos efetuados. B. Cópia de todas as notas fiscais e comprovantes de Fundo de Garantia e INSS de cada empregado e as manifestações dos gestores e secretários referente aos contratos de 2006 a 2008. C. Qual o fundamento legal que permitiu o convênio com as creches do município? 3. Solicitar à Câmara Municipal cópia do processo número 1069/07, projeto de lei número 301/07, que declarou de utilidade pública o Instituto Mamulengo Social. 5. Ofício ao Sindicato dos Terapeutas Profissionais de Beleza, Arte e Educadores, Agentes Sociais e Similares de São Paulo, perguntando se algum ex-funcionário do Instituto Mamulengo Social sofreu algum prejuízo trabalhista à época.
6. Convocação do representante legal dos sindicatos dos terapeutas, profissionais de beleza, arte educadores, agentes sociais e similares de São Paulo e de ex-funcionários do Instituto Mamulengo Social. Em seguida, foram votados os requerimentos verbais e também as atas das segunda e terceiras reuniões realizadas, sem nenhum voto em contrário. Logo após, solicitou que a comissão faça uma diligência externa à sede do Instituto Mamulengo Social, no dia 18 de maio. Em seguida, pede a palavra a vereadora Amélia Naomi, que relatou sobre o recebimento pela esposa do Sr. Flaunísio da intimação feita ao mesmo para o comparecimento na reunião de hoje. Em seguida, o senhor presidente, vereador Macedo Bastos, esclareceu que a comissão não faz um pré-julgamento e que seria interessante a presença do senhor Flaunísio para prestar os esclarecimentos à comissão. Em quinta reunião, datada de 16 de maio de 2016, presentes os senhores vereadores Macedo Bastos, Fernando Petit da Farmácia Comunitária, Amélia Naomi e Robertinho da Padaria. O senhor presidente vereador Macedo Bastos deu início aos trabalhos, informando que foram feitas algumas reuniões a respeito do assunto supracitado e que estão trabalhando interna corporis também. Relatou que foram convocadas 2 pessoas e que as mesmas não compareceram e a comissão solicitou que fossem reconvocadas, bem como a convocação de mais outras pessoas. Também informou que todos os documentos estão disponíveis no GED e logo após colocou em votação a prorrogação da referida SEI, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, solicitou a manifestação da assessoria jurídica com relação ao término do prazo da SEI. Também informou que haverá uma reunião na quarta-feira, dia 18 de maio, e que será realizada uma diligência ao local onde funcionava o Instituto. Em sexta reunião, datada de 16 de maio de 2016, se encontravam os senhores vereadores Macedo Bastos, Amélia Naomi, professor Calazans Camargo e Robertinho da Padaria. O senhor presidente vereador Macedo Bastos deu início aos trabalhos informando a presença do senhor Márcio Michelazzi, diretor-presidente do Sindicato dos Terapeutas, Arte, Educadores e Similares Informou também a ausência do senhor Flaunísio Leandro Avelar Faria e do gestor de contrato, senhor Antônio Paiva, que foram convocados e não compareceram à reunião. Logo em seguida, convidou as testemunhas para serem interrogadas, esclarecendo que estavam em uma sala para não serem influenciadas pelas oitivas das outras testemunhas. Encerradas as declarações, o vereador Robertinho da Padaria solicitou que fosse marcada uma próxima reunião. Os trabalhos são suspensos. O senhor presidente vereador Macedo Bastos informou que a diligência marcada para o dia de hoje foi cancelada, pois a comissão identificou que o local está fechado e convidou para o dia 23 de maio, às 16 horas, as senhoras Cátias da Silva Paula, que está presente, a senhora Gislene Aparecida da Silva Lima Braz e a terceira testemunha será convidada pelo sindicato para comparecer à reunião, bem como a doutora Ana Cláudia Gadioli, que é advogada do sindicato. Em seguida, faz a convocação do senhor Flaunísio Leandro Avelar Faria, senhor Juscelino Gonçalves de Alencar, senhor José Caetano da Silva Júnior, senhor Antônio Paiva e das funcionárias públicas Brígida Aparecida Campbell Costa Mendes e Anadir Machado, que eram coordenadoras pedagógicas do crechão e que foi aprovado por unanimidade. Em sétima reunião, datada de 23 de maio de 2016, onde se encontravam os senhores vereadores Macedo Bastos, Amélia Naomi, professor Calazans Camargo, Fernando Petit da Farmácia Comunitária e Robertinho da Padaria, o senhor presidente vereador Macedo Bastos deu início aos trabalhos agradecendo a todos os presentes. Logo após fez um resumo da última sessão e informou que se encontra presente o senhor Carlos Alberto do Nascimento para ser ouvido pela comissão. Em seguida, informou que recebeu da presidência a manifestação da assessoria jurídica da idilidade, solicitada pela comissão, sobre a data de início da contagem do prazo para a SEI dos mamulengos. E, portanto, a data de início da SEI dos mamulengos é dia 23 de fevereiro de 2016. Logo após, iniciaram a oitiva das testemunhas. A vereadora Amélia Naomi informou o recebimento de um WhatsApp do Dr. Márcio, que não pôde estar presente por estar no Fórum de São Paulo. O senhor presidente vereador Macedo Bastos informou que foi convocada uma SEI para o dia 8 de junho, às 9h30 da manhã,
e colocou em votação a solicitação da convocação da vereadora Amélia e das convocações dos senhores Décio Pedrosa dos Anjos, diretor administrativo do Instituto Mamulengo Social, e Fabrícia Cabral Paparelli, representante da Link Contabilidade, que foram aprovados por unanimidade. Eu só vou acabar o oitavo e eu já mudo a página. Em oitava reunião, datada... vou indo, né? Datada do dia 8 de junho de 2016, presentes os senhores vereadores Macedo Bastos, Amélia Naomi, professor Calazans Camargo, Petite da Farmácia Comunitária e Robertinho da Padaria. O senhor presidente vereador Macedo Bastos deu início aos trabalhos agradecendo a todos os presentes e informou que as testemunhas deram um panorama a respeito do Instituto e de como se deu o seu fechamento. Informou a respeito da certidão de óbito do senhor Décio Pedrosa dos Anjos, convocado anteriormente. Informou que a comissão irá resolver se fará uma nova convocação das senhoras Fabrícia Cabral Paparelli, representante da Link Contabilidade, Brígida Aparecida Campbell Costa Mendes e Anadir Machado, que foram coordenadoras pedagógicas do Crechão, e que não estavam presentes à reunião. Logo após iniciaram as oitivas. Encerradas as declarações, o senhor presidente vereador Macedo Bastos suspendeu a sessão. Logo após foi reaberta a presente reunião. O senhor presidente vereador Macedo Bastos solicitou a cópia do TAC feito pela Prefeitura. Em seguida, colocou em votação a convocação para o dia 22 de junho, às 10 horas, dos senhores Amadeu Dias de Oliveira, presidente do Conselho Fiscal, e Ana Lúcia Frigi, da Prefeitura. Um pedacinho aqui, também o pedido. Também o pedido de termo de ajuste de conduta, TAC, e os demais anteriormente convocados, que foram aprovados por unanimidade. Em nona reunião, datada de 22 de junho do ano de 2016, presentes o vereador Macedo Bastos, professor Calazans Camargo, Robertinho da Padaria, o senhor presidente vereador Macedo Bastos deu início aos trabalhos agradecendo a todos os presentes e informou sobre as ausências do vereador Petite da Farmácia Comunitária Amélia Naomi. Encerradas as oitivas, o senhor presidente vereador Macedo Bastos suspendeu a sessão para a preparação da pauta da próxima reunião e comunicou que a comissão entrará em recesso devido ao recesso da Câmara Municipal. Logo após o senhor presidente vereador Macedo Bastos reabriu a presente reunião e informou que a comissão recebeu os documentos enviados pelos sindicatos dos terapeutas, profissionais da beleza, arte educadores, agentes sociais similares de São Paulo para compor a presente SEI, termos de audiência e outras manifestações feitas em juízo, sobre ação coletiva ordinária e sobre outros documentos complementares que estão anexados. Informou que estavam presentes os alunos da EMF Vera Babo de Oliveira. Também, nesse momento, solicitou que fossem incluídas as mídias digitais das reuniões, que foi aprovado por unanimidade. Informou que não seriam extraídas as atas. Logo em seguida, solicitou a convocação dos senhores membros do Conselho Fiscal do Instituto Mamulengo Social, Cláudio César de Oliveira Pereira, Débora Regina de Oliveira Alves Venâncio, da senhora Vera Lúcia Teixeira Souza e reconvocação do senhor Amadeu Dias de Oliveira. Também convocou uma futura reunião sem data prevista. Dr. Ronaldo José de Andrade, doutora Cíntia e a doutora Leila, que eram procuradores da Prefeitura Municipal, a senhora Maria América. Também solicitou que se oficie a Prefeitura solicitando a informação de quem era a orientadora pedagógica das creches dirigidas pelo Instituto Mamulengo Social, e todas essas solicitações foram aprovadas por unanimidade. 4. Da apreciação dos documentos juntados. Para o exercício de tal mistério, a comissão solicitou todos os documentos necessários, a fim de elucidar os fatos que envolveram a realização das parcerias realizadas entre a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e o Instituto Mamulengo Social. Pelos documentos juntados aos autos dessa comissão, verificou-se que, junto à Prefeitura Municipal de São José dos Campos, celebrou o contrato número 12077 em 2 de julho de 2004 com a entidade essencial Companhia de Teatro Estranhos Mamulengos, objetivando a implantação e desenvolvimento da creche comunitária para atendimento de crianças de 0 a 6 anos de idade, filhos das famílias carentes da região sul do município. Fim do prazo de 2 anos, houve renovações sucessivas. No decorrer da execução contratual, a entidade, por meio de sua diretoria, deliberou pela alteração de nome, passando a se denominar Instituto Mamulengo Social. Todavia, como a Lei nº 5896, 17 de julho de 2001, declarava entidade pública a Companhia de Teatro Estranhos Mamulengo, necessária se fazia alteração na norma em vigor. Para tanto, o vereador Juvenil Silvério apresentou o projeto de lei número 301/2007,
que tramitou sobre o processo 1069/2007 para alterar a emenda à redação do artigo 1º da Lei 5896, 17 de julho de 2001. O projeto foi aprovado por unanimidade, embora a assessoria jurídica da Câmara tivesse apontado ou não preenchimento dos requisitos da legislação específica a respeito da declaração de utilidade pública. Ainda sem prejuízo de não ser dos autos do processo legislativo e documentação sanando irregularidades, houve sanção e promulgação da proposta por parte do chefe do Poder Executivo, com respaldo de documento apresentado à Prefeitura Municipal no último dia para tanto, o que é no mínimo curioso, considerando que a legalidade da propositura deve estar respaldada no processo legislativo. Ressalta-se que, sem prejuízo do disposto do artigo 319 da Lei Orgânica do Município, de que os convênios ou acordos firmados pelo município na área de educação só poderão ocorrer com instituições desprovidas de finalidade lucrativa, à exceção dos casos de exceção por particulares de espaço físico e recursos materiais ou humanos para que o ensino público fundamental ou pré-escolas seja ministrado pela rede municipal. Já no ano 2006, por meio do contrato 14.515, 10 de janeiro de 2006, a administração municipal firmou o contrato com o Instituto Mamelenco Social, o que era vedado pela lei orgânica do município. Da análise dos autos verificados que não se tratava de mera alteração da eliminação da entidade. Isso porque o Estatuto Social não estabelecia a gratuidade dos cargos de diretoria, o que era de conhecimento do vereador Juvenil Silvério, autor da propositura que declarou utilidade pública por via indireta à entidade Instituto Mamelenco Social, já que consta a ata de constituição da entidade a pessoa do vereador como um dos seus fundadores. A gratuidade dos cargos da diretoria somente foi prevista na alteração estatutária realizada em 6 de julho de 2007, quando o artigo 50 passou a vigorar, acrescido em um parágrafo único, estabelecendo que, parágrafo único, ou associado, ocupante de cargo social, que ocupe ou venha ocupar cargo administrativo, não poderá ser remunerado a qualquer título sob nenhuma hipótese, quando o projeto de lei número 301/2007, sem observância às normas estabelecidas pela Lei 3268, de 25 de setembro de 87, já estava aprovado pela Câmara Municipal na sessão legislativa ocorrida em 28 de junho de 2007. Logo se observa que a Prefeitura Municipal, ao celebrar em 2006 o convênio com o Instituto Mamelenco Social, desrespeitou norma prevista na Lei Orgânica do Município, até mesmo porque a autorização legislativa contida na Lei 6614, de 30 de junho de 2004, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a entidade assistencial Companhia de Teatros Estranhos Mamulengos, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, objetivando a implantação e desenvolvimento de creche comunitária para atendimento de crianças 0 a 6 anos de idade, integrantes de famílias carentes da região sul do município e da outras previdências. Mas essa não é a única irregularidade constante dos autos. A entidade abandonou a unidade educacional sem efetuar a prestação de contas de recursos públicos no valor de R$ 885.476,38, deixando sem atendimento mais de 800 crianças e com passivo trabalhista decorrente da relação de trabalho com seus empregados. Nesse particular, segundo os termos firmados nos convênios, caberia à Prefeitura Municipal de São José dos Campos, dentre outras obrigações, transferir os recursos financeiros consignados mediante repasses na conformidade do cronograma de desembolso anexo ao termo de convênio, examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos financeiros repassados à entidade. Por outro lado, conforme o contrato número 12.07704, autorizado pela Lei número 6614, de 30 de junho de 2004, caberia à entidade conveniada, dentre outras obrigações, a administrar e empregar integralmente os recursos financeiros repassados pela Prefeitura na prestação do serviço objeto do convênio, em comunidade com plano de trabalho e cronograma físico-financeiro aprovados, prestar contas da utilização dos recursos recebidos, seguindo as instruções e orientações pedidas pela Secretaria Municipal de Educação, incentivar a participação de empregados e voluntários em programas de formação continuada, manter permanentemente a qualidade do atendimento às crianças sob sua responsabilidade, manter os recursos humanos necessários ao bom desenvolvimento do objeto do convênio, segundo diretrizes traçadas pela supervisão de ensino do município, complementar com recursos próprios, serviços materiais de consumo, projetos e despesas relativos ao convênio que sobejarem do repasse mensal previsto no cronograma de desembolso. O contrato número 14.515, de 10 de janeiro de 2006, prorrogado pelo contrato número 17967, de 8 de janeiro de 2008, para execução de parceria por meio de SECOI, visando o atendimento de 334 crianças, traz obrigações mais sucintas, limitando a administração e emprego de recursos financeiros repassados pelo município, a prestação de contas dos recursos recebidos ao incentivo
da participação dos empregados e voluntários em programas de formação continuada. Em quaisquer dos casos, a entidade tinha a obrigação de aplicar integralmente os valores recebidos no objeto do contrato e prestação de contas. Contudo, a administração pública, inclusive na pessoa do gestor de contratos, que integra o sistema de controle interno, corriqueiramente e sem observância às normas aplicáveis, efetuava o repasse da nova parcela dos recursos, independentemente da prestação de contas da parcela anterior. Dessa forma, verifica-se que, novamente, a administração pública insistiu na prática das irregularidades até então realizadas, circunstâncias que contribuíram para a ausência de prestação de contas do total dos recursos repassados no exercício de 2008, da ordem de R$ 885.476,38, o que foi objeto de condenação do prefeito à época no TC 044484/026/09. Argumentos que, conforme apurado pelo Tribunal de Contas, sem prejuízo do recebimento tardio de prestação de contas por parte da municipalidade de sua aprovação, a irregularidade não pode se limitar à importância de R$ 89.710,02, relativo aos repasses efetuados no mês de junho e julho do ano 2008, objeto da ação de cumprimento de obrigação de fazer. Processo 05.64.831/40.2008.8.26.0577, que tramita perante a segunda vara da Fazenda Pública dessa comarca. A documentação constante dos processos, envolvendo os contratos celebrados pela Prefeitura Municipal, não demonstra a prática de atos por parte da administração pública para a solução do atraso na prestação de contas. Deveria ser respaldado pela comunicação ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como na suspensão do repasse, até que a irregularidade fosse sanada, nos termos da Instrução Normativa número 2/2008 do TCESP. Circunstâncias que ensejaram a condenação da entidade à pena devolução da importância devida, com os devidos acréscimos legais, bem como proibindo de novos recebimentos até a regularização da matéria perante o Tribunal de Contas, fixando-se o prazo de 60 dias contados a partir da expiração do prazo recursal para que a Prefeitura Municipal de São José dos Campos informe a esta Corte as providências adotadas em face da presente decisão e ainda informações sobre o deslinde dos processos administrativos e judiciais instaurados. Não bastasse o já exposto, bem como as irregularidades constantes das parcerias celebradas com a Secretaria Municipal de Educação, os contratos número 16.505 e 23 de março de 2007, objetivando a realização de convênio para execução de atividades destinadas à prestação de serviços assistenciais, em conformidade com o Plano Municipal de Assistência Social, voltadas para a Rede de Proteção Social Especial, média complexidade, Programa Sonho de Criança, número 16.511, 23 de março de 2007, para execução de atividades destinadas à prestação de serviços assistenciais, em conformidade com o Plano Municipal de Assistência Social, voltados à Rede de Proteção Social Especial Alta Complexidade, Programa Abrigo de Adolescente, número 16.756, 18 de junho de 2007, prestação de serviços essenciais básica, para execução de atividades destinadas à prestação de serviços assistenciais, em conformidade com o Plano Municipal de Assistência Social, voltadas para a Rede de Proteção Social Especial Alta Complexidade, Programa SOS Bombeiros, firmados por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, também apresentaram irregularidades. Segundo os termos firmados nos referidos convênios, caberia à Prefeitura Municipal de São José dos Campos, dentre outras obrigações, transferir os recursos financeiros consignados mediante repasse, na conformidade do cronograma de desembolso anexo ao termo de convênio, examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos financeiros passados à entidade. Por outro lado, caberia à entidade conveniada, dentre outras obrigações, aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela Prefeitura na prestação dos serviços objeto do convênio, apresentar mensalmente ao município relatório das atividades envolvidas, bem como declaração quantitativa de atendimento mensal assinada pelo representante da entidade. Representando a entidade, acompanhada da relação nominal dos atendidos e planilhas de repasse de recursos devidamente assinados pelos usuários e de acordo com as orientações do Programa de Apoio Técnico às Entidades Sociais, manter contabilidade, os procedimentos contábeis e os registros estatísticos, bem como a relação nominal dos atendidos, atualizados em boa ordem, sempre à disposição dos agentes públicos responsáveis pelo controle interno e externo do Conselho Municipal de Assistência Social, de forma a garantir o acesso às informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos.
remeter mensalmente até o dia 15 do mês subsequente a prestação de contas comprove a aplicação da parcela anteriormente recebida com parecer do Conselho Fiscal em conformidade com a legislação vigente e atendendo às instruções específicas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 31, incisos da Resolução 02/02. Medida indispensável para a liberação da próxima parcela. Depositar as parcelas recebidas e aplicar os saldos do convênio não utilizados em conta bancária exclusiva em instituição financeira oficial em conformidade com os parágrafos 42 e 52 do artigo 116 da Lei Federal, número 8666/93, e também deverá providenciar os certificados de utilidade pública estadual e federal, bem como os certificados de fins filantrópicos, que proporcionam a redução de pagamento de despesas como encargos patronais, água, energia elétrica, etc. Em decisão proferida no dia 19 de maio de 2014, no processo TC 000-175/007/11, prestação de contas, repasse público ao terceiro setor, Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 10º Instituto versus Instituto Mamulengo Social, com fundamento no artigo 33, inciso 3, inciso 3º, letra C, da Lei Complementar número 709/93, julgaram-se irregulares as contas prestadas pelo Instituto Mamulengo Social, acerca dos valores a ele transferidos durante o exercício 2008, condenando-o com fundamento no artigo 36, caput da mencionada lei complementar e com base no parecer conclusivo levado a efeito, a recolher no prazo de lei o valor do débito fixado em R$ 20.418,03, atualizado monetariamente e acrescido juros de mora cabíveis aos cofres do município de São José dos Campos, ficando proibido de recebimento de novos repasses enquanto não regularizada a pendência. Diante do exposto, concluímos que a administração municipal, por não se desincumbir do ônus que lhe competia, foi inserida no polo passivo das ações trabalhistas, por responsabilidade subsidiária, nos termos da súmula número 331 do Tribunal Superior do Trabalho. A entidade, por meio de seu presidente, senhor Flaunísio, alega que os valores repassados pela Prefeitura Municipal não eram suficientes para atender as 838 crianças matriculadas junto ao CEDIM do Campo dos Alemães, intitulado à época Crechão do Campo dos Alemães. Contudo, não demonstrou a arrecadação de qualquer ativo próprio para complementar os valores repassados pela municipalidade. O senhor Juscelino, diretor administrativo na gestão anterior ao senhor Flaunísio, informa que já no ano 2006, portanto 2 anos antes da paralisação das atividades, a entidade já apresentava dificuldades financeiras e, quando levada a questão ao conhecimento da diretoria e dos demais envolvidos nos bastidores da entidade, foi convidado a se retirar da presidência, sendo cientificado que havia sido convocada a Assembleia Extraordinária para destituí-lo, sendo certo que, embora tivesse deixado de fato a presidência no ano de 2006, quando se efetivou sua transferência para a unidade administrada pela entidade em Caraguatatuba, de direito o desligamento somente se efetivou no ano 2008. Durante sua oitiva, respondeu que, vereador Robertinho da Padaria, o tempo que você ficou, você tinha conhecimento já da questão das dívidas trabalhistas e estava ficando com problema? O tempo que você ficou no Mamulengo já tinha conhecimento que estava tendo problema ou ia ter problema de repente? E que os repasses estavam vindo e você achava que não ia conseguir honrar com compromissos e direitos trabalhistas dos funcionários? Você tinha este conhecimento antes de você sair? Juscelino, diretor administrativo, respondeu: logo em 2006, no mês de junho, uma das questões que eu comecei a ficar muito preocupado até então é
é que eu observava a forma que os diretores financeiros ali, os coordenadores financeiros, estavam administrando, né? Eu me sentia meio que, como você diz, inseguro com as coisas, de forma que aconteciam, e pela dimensão que estava se tornando a instituição. Foi quando eu comecei a tentar controlar várias coisas, e foi aí que surgiu o convite de que não foi pedido meu para sair da diretoria do Instituto Mamulengo. Eu fiquei ciente desta ata que ia me destituir como presidente através de um formulário que foi de um jornal que foi publicado que ia haver essa reunião, onde iria destituir o presidente, e eu fiquei sabendo por esse jornal, pela publicação. Foi quando eu compareci lá no momento, e muitas pessoas alegaram que não era justo que eu deixasse, por exemplo, a desligasse 100% da instituição, uma vez que os projetos estavam ainda todos sob meus cuidados, que as crianças, enfim, todo o pessoal envolvido no projeto não poderia ser prejudicados por isso. Por isso que terminou julho de 2006. Como se pode observar, a entidade destituiu o diretor administrativo, como pode-se observar, a entidade destituiu o diretor administrativo que apontou as irregularidades, substituindo por uma diretoria sem qualquer qualificação técnica e despreparada para a execução de um convênio, objetivando o atendimento de mais de 800 crianças, circunstância que evidencia, no mínimo, má-fé de seus dirigentes, inclusive da senhora Fabiana Araújo dos Santos Silvério, esposa do vereador Jovenil Silvério, na qualidade de secretário da entidade. Continuar? Você vai agora? Tá. Por fim, argumenta-se que o vereador Jovenil Silvério, sem prejuízo de ter apresentado o projeto de lei 301/207 com irregularidades, foi fiador da entidade em que o contrato de locação do imóvel, ficando implícita a utilização para benefício próprio de seus familiares. Conclusão. Após a criteriosa análise dos documentos juntados e depoimentos colhidos, a Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal de São José dos Campos apresenta suas conclusões finais nos seguintes termos. A Comissão Especial de Inquérito foi criada com a finalidade específica de investigar e apurar possíveis irregularidades nos convênios celebrados entre a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e a entidade Instituto Mamulengo Social e esclarecer as razões que levaram o município a reconhecer, por meio da Lei 5.896, de 17 de julho de 2001, e da Lei 7.368, de 25 de julho de 2007, a referida entidade como de utilidade pública municipal. Também foram colhidos depoimentos que muito contribuíram na conclusão desta comissão, principalmente com a riqueza de detalhes que se fizeram presentes na ampla maioria das oitivas. Primeiramente, verificamos que não foi observado o devido processo legislativo na conduta do processo 1069/2007, projeto de lei 301/2007 e a lei 7.368, de 25 de julho de 2007. Tendo em vista que o Estatuto Social não previa gratuidade no exercício dos cargos de seus órgãos diretivos. Nos termos do artigo 1º, inciso 2 da Lei 3.268, repetindo, inciso 2 da Lei 3.268, de 25 de setembro de 1987, circunstâncias que, por si só, impedia a aprovação da propositura, bem como sua sanção e promulgação, o que foi comprovado pelo Estatuto Social, datado de 6 de julho de 2007, quase um mês após a aprovação deste projeto. Ainda, o conjunto dos autos delineia irregularidades
delineia irregularidades e ilegalidades perpetradas pela administração pública no tocante à fiscalização e a repasses dos recursos públicos, afigurando-se nas autoridades às quais a lei confere os munus fiscalizatório não agiram com a diligência necessária, afigurando-se as infrações político-administrativa, o que foi, inclusive, objeto de condenação por parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no julgamento do TC 44024/026/09 e 00175/00711. É certo que o prefeito, na época, Eduardo Cury, Luiz Antônio Ângelo vice, né? Tá, aqui faltou o vice. Acho que pode acrescentar a mão. É certo que o senhor prefeito municipal à época, Eduardo Cury, e vice, Luiz Antônio Ângelo da Silva, corroboraram, pois sem seu conhecimento, a participação tais ilícitos jamais poderiam ter sido praticados. No entanto, é lamentável que para o atingimento das metas, para o atingimento de tantas irregularidades na execução dos convênios na Prefeitura de São José dos Campos. Igualmente triste a constatação de que, a partir do conhecimento público de tais ilícitos, não tenha o senhor prefeito se disposto a determinar a real apuração de responsabilidade e de cobrança dos prejuízos indevidos sofridos pelo poder público. Ao assim agir, por ação ou omissão, deixou de cumprir os deveres pertinentes a seu cargo de conduzir adequadamente o serviço público e praticando infrações político-administrativo. Desta forma, resta apreciar a responsabilidade do senhor prefeito à época, bem como dos seus secretários, conforme listados abaixo. Eduardo Pedrosa Cury, prefeito, provavelmente aqui tem a licença, porque aqui repete, Luiz Antônio Ângelo da Silva, que assumiu como prefeito nos momentos, Alberto Alves Marques Filho, secretário municipal, João Francisco Savaia de Lima, secretário municipal, Aldo Zonzini Filho, secretário municipal, Antônio Paiva, gestor de contratos, Roseni Neide Lemos, gestora de contrato, Juvenil Silvério, vereador, Fabiana Araújo, secretária. Por fim, registramos a participação essencial dos empregados do Instituto Mamulengos que compareceram em todas as reuniões realizadas pela Comissão Especial de Inquérito e muito contribuíram para a elaboração deste relatório e ainda que tenha sido penalizado pelo abandono da empresa e se encontram desde 2008 no aguardo das indenizações trabalhistas, para não dizer moral por parte da entidade. Recomendações. Diante do exposto e de tudo que se extraiu destas 6, recomenda-se por meio de ofício a serem encaminhados, a serem expedidos ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que toda despesa de desacordo com a lei seja declarada assim, considerada como despesas indevidas e irregular. Em vista dessas conclusões, proponho a imediata expedição de ofícios como cópia desses relatórios e de todo o teor desse presente procedimento investigatório endereçados a excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas, Ministério Público do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União e excelentíssimo senhor Procurador de Justiça do Estado de São Paulo. O presente deverá ser votado pelos membros da CEI e aprovado, ser aprovado e encaminhado ao plenário, devendo ser tomadas as providências recomendadas.
Bem, após a leitura, é bastante cansativa, é óbvio, o conteúdo é bastante extenso e tem nuances jurídicas, bastante complexidade. Nós passamos agora, então, a manifestação dos senhores membros da comissão que aqui estão presentes. Vereador Calazans Camargo. Devido ao exposto, né, que nós lemos aqui nesse relatório, eu aprovo. Eu aprovo o presente relatório e passo aqui a palavra para a vereadora Amélia Naomi. Vereadora Amélia Naomi. Bom, também sou favorável a esse relatório que redigi. Acho importante esses encaminhamentos que foram incluídos aqui. Boa noite. Acho importante essa SEI constituída, né, mostrando, também ajuda a Justiça a encaminhar para uma solução, quem sabe, né? Eu sou contrário ao resultado final, né, porque eu já vi pelos dias que eu participei de tudo isso, a Justiça ela responsabilizou os mamulengos, então meu voto é contrário a esse resultado final. Portanto, o presidente só votaria em casos de empate. No caso presente aqui, nós temos o voto do vereador Calazans Camargo e o voto da vereadora Amélia Naomi favoráveis e o voto do vereador Fernando Petit contrário, certo? Esse processo ainda deverá ser apreciado pelo plenário da Câmara Municipal. É só encaminhado? Não é apreciado? Eu não sei as nuances do regimento interno. Desculpa, eu não sabia, pensei que ainda iria para a plenária da Câmara Municipal. Então, tendo em vista essa decisão, o presente relatório está aprovado por 2 dos membros dessa comissão e contrário de um dos membros dessa comissão, com a ausência do vereador Robertinho da Padaria. Nada mais havendo a ser tratado, portanto, está encerrado o presente encontro marcado para a reunião da Comissão Especial de Inquérito, bem como a Comissão Especial de Inquérito que se instaurou no mês de fevereiro de 2016. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite.